Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso. E o Expresso da Meia-Noite lá resistiu semana após semana, até que finalmente, a 2 dias da final, rendemos. Vamos mesmo fazer um programa sobre futebol, embora esperamos não falar muito do 4-4-2 ou do 4-3-3, mas um pouco também do que é um país a assistir a uma caminhada de uma seleção com a qual sentia pouca ligação no início, mas com a qual também se vai ligando. Como gerir as expectativas, as expectativas de um país e de uma equipa para a qual toda a gente vai estar a olhar daqui a 2 dias e já foi olhando ao longo destas últimas semanas. Revemo-nos ou não nos revemos numa seleção e até que ponto essa seleção é de alguma forma a imagem ou não de um país? E já agora, essa questão filosófica ou tática, é melhor o jogo bonito ou o jogo eficaz? É isso que se discute em Portugal durante estas últimas semanas e agora estamos à beira da euforia ou talvez da depressão nacional. Embora já seja muito difícil, depois desta carreira, que a depressão nos tome todos juntos na próxima segunda-feira. E no meio disto tudo, como fica a marca Portugal? Há ou não há uma marca Portugal? Uma imagem de um país depois de um torneio destes? É isto que vamos tentar falar neste Expresso da Meia-Noite, para o qual convidamos Carlos Coelho, é presidente da IVT Brand Corp, exatamente um especialista em marcas e gerir marcas e como criar marcas e as fazer, enfim, viver aos olhos dos consumidores, dos clientes, enfim, neste caso também de uma nação. Francisco Miranda Rodrigues é diretor executivo da Ordem dos Psicólogos. Na semana passada deu uma entrevista também ao Jornal Expresso exatamente sobre como é que se pode ou não pode gerir este tipo de expectativas. Luís Vilar é coordenador de desporto da Universidade Europeia e tem sido comentador da SIC e da SIC Notícias ao longo desta caminhada e não só, mas com grande presença nestes últimos dias na SIC. E Luís Nazaré, economista e adepto ferrenho de futebol e grande especialista, como vai mostrar nos próximos 50 minutos. Francisco Miranda Rodrigues. Começava precisamente por lhe perguntar aquilo que o Ricardo, enfim, disse nesta introdução, a questão da gestão das expectativas. Enfim, eu acho que no princípio, não sei se havia uma grande crença no caminho da seleção. Depois as sortes do sorteio colocaram-nos na via claramente mais fácil, embora com dificuldades, para chegar à final. Conseguimos. E agora, de repente, está-se a criar um clima que quase falta dizer que se não ganharmos vai ser uma desgraça. Mas também há aquela situação, enfim, chegámos à final e apesar de tudo, mesmo que não ganhemos, provavelmente também não ficaremos completamente deprimidos. Pois, eu acho que temos uma situação em que ganhamos sempre neste momento. Acho que agora chegámos a um ponto em que as sensações de bem-estar que nos dá o facto de nos sentirmos um pouco também ganhadores até aqui neste processo, porque nós identificamos-nos e é por nos identificarmos com a seleção que acabamos por também usufruir desta sensação de vitória. Não é? Nós não estamos lá dentro do campo, não somos nós que ganhamos ou perdemos, mas acabamos por ser uma extensão e somos uma extensão porque temos esta identificação forte com este grupo. E essa identificação também é feita, também ajuda a ter uma pertença cada vez maior a esta ideia de que somos todos nós e claro que o bem-estar que nós temos só é possível, essa sensação de bem-estar, porque temos essa identidade. Acaba por ser um ciclo, não é? Nós temos a sensação de bem-estar e isso aumenta a identidade que temos, porque nós gostamos de pertencer a coisas que têm sucesso. Porque nos dá sensações positivas, não é? É essa sensação positiva que acaba por claramente aumentar a identidade e, portanto, ajuda muito a identidade, alimenta este ciclo, não é? Identidade, sensação positiva, sensação positiva e identidade. Ficaremos sempre entre as duas melhores seleções deste Sim, e portanto isto tem um efeito, ou seja, um efeito, se quisermos, físico ou químico? Sim, há um efeito. Nós, quando temos emoções positivas, como quando temos emoções negativas, temos a libertação de algumas substâncias do nosso corpo, o cérebro comanda isso, não é? E quando temos isso, dá-nos sensações ou de bem-estar ou de mal-estar, se estivermos perante frustrações, perante a derrota, não é? Depois temos a forma como podemos lidar para reduzir isso. Não é? Mas quando isso acontece e quando temos estas sensações e libertamos estas substâncias, não é? Isto é algo que é muito mais do momento e não se pode confundir com agora, porque ganhamos,
passamos a ser muito mais felizes. Não, e é curioso porque existe mesmo investigação sobre isto que faz esta diferenciação. É sabido que estes grandes eventos, onde se criam estas identificações fortes à volta de um grupo, as sensações que daí emanam influenciam tanto individualmente como os grupos, mas influenciam num curto prazo, influenciam o bem-estar no curto prazo. Não há nada que nos diga que tenha assim tanta influência quanto isso de uma forma prolongada no tempo. No dia seguinte é preciso ir trabalhar outra vez, não é? Embora possa ajudar para o trabalho, não é? Carlos Coelho, esta ideia da identidade, ou seja, aquilo que gostava o Francisco Miranda Rodrigues a dizer é que, portanto, de repente há uma coisa que nos ajuda a ter uma identidade comum e isso depois dá-nos mais, enfim, sentido de pertença e depois cria um ciclo vicioso. Isto é uma coisa, a seleção acaba por ser uma das poucas coisas que afirma uma unidade nacional, numa altura em que as pessoas não têm propriamente esse tipo de sentimento. Sim, as seleções são agregadores dos países e, portanto, não é uma questão de Portugal. E, aliás, se virmos neste europeu, a Islândia, que não é um país de futebol, agrega-se. Tem assim números, absolutamente. Foi o programa mais visto sempre na Islândia foi o futebol. Foram recebidos como heróis, como se tivessem sido no país de Gales campeões. Também nunca tinha o país de Gales, a Escócia, a Irlanda do Norte e mesmo a Croácia. Do ponto de vista da afirmação identitária, o futebol funciona dessa forma. Portanto, nós não somos diferentes. E, portanto, digamos, como diziam, uma coisa engraçada a explicar a uma criança o que é que era a seleção nacional, é o Sporting, o Benfica e o Futebol do Porto, todos juntos. E, portanto, é o único sítio onde, de facto, as pessoas se revêem para além do clubismo do futebol. Mas há um aspecto que nós, enquanto portugueses, julgamos que temos um problema identitário, mas não temos. É uma falsa questão. Um país com quase 900 anos de história, a fronteira mais antiga da Europa, a marca país mais antiga do Ocidente, não tem essas questões. É uma falsa questão, mas pronto, insistimos, talvez para fazermos parte de uma falsa questão? Eu acho que é uma falsa questão. É uma questão que existe, todos os dias, mas é absolutamente falsa porque não temos, sob factos concretos, porque nos mantemos unidos, coesos do ponto de vista social, das fronteiras, enfim, de todos os aspectos geográfico, linguístico, e portanto não existe essa questão. Existe o contrário. Procuramos uma identidade como se não a tivéssemos. É uma coisa engraçada, talvez a sociologia possa estudar um pouco mais. Eu acho que a questão identitária no futebol e numa sociedade ou numa economia de percepções, ou seja, onde o valor das coisas é essencialmente o valor percebido e não o valor intrínseco das coisas, o futebol tem uma importância enorme. Nós estamos a falar de números absolutamente astronómicos. Espera-se que hajam 300 milhões de pessoas a ver a final. O futebol, só a cerimónia inaugural dos Jogos Olímpicos é que normalmente consegue bater o futebol. O Campeonato do Mundo consegue bater, tem números quase o dobro, consegue 700 milhões. Mas os picos, por exemplo, os picos de procura no Google, quando nós vamos ver sobre Portugal, eles sempre estiveram ligados ao futebol. Se forem ver hoje, portanto, estamos num pico máximo da pesquisa sobre Portugal no Google. O que é que isso faz? Aumenta substantivamente a percepção que se tem do país, por razões positivas. Se vivemos numa economia de percepções, significa que existe valorização objetiva dos nossos produtos. E há uma relação, vai haver, independentemente de se ganharmos, se perdermos, digamos, se a felicidade é uma coisa que pode ser momentânea, o facto de ganharmos ou perdermos, estes picos de notoriedade são concretos, são definitivos. Ou seja, nós vamos estar mesmo na final, nós vamos mesmo ser vistos por 300 milhões de pessoas. O Cristiano Ronaldo tem mais de 100 milhões de fãs no Facebook. Nós podemos não gostar do Facebook, dizer que, enfim, que não é importante, etc. Só para terem uma noção, uma das marcas mais valiosas do mundo, que é a Nike, tem 20 milhões. Estamos a falar de 6 vezes mais. O Cristiano Ronaldo é a pessoa no Twitter a seguir à Kardashian. Podemos achar que não interessa, que não tem importância para a economia. Não há rigorosamente ninguém, nenhum jogador de futebol, nenhum desportista do mundo que tenha números tão significativos em termos de penetração, se pudermos colocar
desta forma. Por isso, acho que a questão identitária do país, não precisamos do futebol para nos agregar, precisamos do futebol para nos ajudar a vender. E acho que irmos à final é um fator muito, muito, muito importante. Luís, enfim, eu não sei se antes da seleção não somos todos simpatizantes de clubes de futebol. Tu és simpatizante do Benfica, aqui há uns simpatizantes do Sporting, e há pessoas que inclusive acham que, enfim, o amor que têm pela seleção é muitíssimo inferior àquele que têm pelo seu clube. Este tipo de sucesso que a seleção está a ter ajuda a matizar isso, a diminuir essa diferença, ou no final o que vai contar sempre é depois se eram os nossos jogadores que estavam lá, se foram os nossos que jogaram melhor, etc. Ajuda sempre. Eu conheço muitas pessoas que têm uma paixão, um fervor maior pelo seu clube do que têm pela seleção. É claro que isso atenua-se quando a seleção está presente em fases finais e quando vai trilhando uma rota de sucesso. Isso vai se dissolvendo e as pessoas vão aderindo cada vez mais, porque isto é humano. Estávamos a falar também das questões da identidade. Quer dizer, os povos, de uma forma geral, revêem-se nos seus heróis, não é? Nos seus vencedores, nos seus guerreiros. Não é? E, portanto, é normalíssimo. Isto sempre foi assim. Isto não é um fenómeno só do futebol, é um fenómeno do desporto, de uma forma geral. E é um fenómeno antiquíssimo. E, portanto, é normal que as coisas se passem deste modo. Em Portugal, nós sabemos que a clubite atinge muitas vezes proporções que são indesejáveis, mas, de qualquer maneira, eu não conheço nenhum benchmarking comparativo de clubites nacionais, como é que se passa nos outros países vis-à-vis as suas seleções, comparativamente com o caso português. Mas quero pensar que nós não somos um caso propriamente muito estranho, ou que não somos um caso diferente daquilo que é a regra geral nos países europeus. É uma simples... Em Inglaterra e em Espanha, por exemplo, são países onde realmente os clubes são mais importantes que a seleção. Sim, bom, e no caso espanhol com uma circunstância muito especial, que são os regionalismos, não é? E que exacerbam muito esse sentimento de pertença aos clubes, na medida em que os clubes não são só um perímetro de concentração de paixões mais ou menos limitado, por um conjunto de razões variado, mas são também uma expressão de uma força regional e de uma convicção autonómica. E, portanto, no caso espanhol, as coisas exacerbam-se um pedaço mais, e noutros países. Eu ia dizer o Reino Unido é diferente, porque não há muita necessidade de exacerbar essas coisas, uma vez que o Reino Unido, sabemos que é aquele caso extraordinário em que um único país consegue ter quatro seleções. 3 das quais foram ao Euro. Exatamente. Aliás, estiveram... Só a Escócia. Só a Escócia é que, aliás, nos últimos anos tem falhado muito. A Escócia era uma presença quase permanente, até há coisa de uma dúzia agora deles. Foi a Irlanda do Norte e depois... Mas, portanto, são fenómenos que são normais. Agora, o que não há dúvida nenhuma é que há, hoje que estamos na antevéspera do dia decisivo, e isto foi-se verificando em crescendo, temos seguramente uma adesão muito grande da parte das pessoas, e é curioso, porque nestas alturas se registra uma adesão especialmente de pessoas que normalmente não ligam muito ao futebol e muitas vezes nem ligam muito aos clubes, não é? Têm a sua simpatia, como quase toda a gente acaba por ter, mas não ligam muito. E a sua atenção e as suas forças, a sua energia e esse sentimento de identidade concentra-se todo na seleção. Isso é bom. Luís, antes de ir a coisas mais do jogo propriamente dito, há uma questão da identidade, passando esta questão da identidade, que é da origem dos jogadores. A origem no sentido mais vasto do termo, no sentido, por exemplo, todos nos lembramos da ruptura que foi a França de 1998, que foi uma coisa muito discutida e muito politizada, porque o Le Pen disse que não se revia naquela seleção, porque era uma seleção cheia de jogadores negros, com um jogador de origem portuguesa, outro jogador de origem cabo-verdiana, havia o Dior KF, havia o Robert Pires, era uma equipa que tinha praticamente franceses, tinha para aí 3 jogadores, um deles penso que o Deschamps, o resto eram todos jogadores filhos de imigrantes, argelinos, etc., o Zidane. Nós hoje vemos as seleções da Alemanha
têm descendentes de turcos, polacos, de várias de pessoas de várias tunisinos, se não me engano também, de várias nacionalidades. O Boateng é do Ghana, acho que o Kedir é da Tunísia, não tenho a certeza. E nós olhamos para a própria seleção portuguesa, e nós aqui discutimos muito a questão dos estrangeiros cá e tal, e está pelo menos um jogador brasileiro, não é? O Pepe. Há 3 jogadores nascidos em França. E há um jogador nascido na Alemanha, que é o Cédric, e depois há 3, o Adrian e o António Lopes, nascidos em França. Mas de repente ninguém liga a estas coisas e toda a gente se sente puxar. O futebol tem essa capacidade também de integração enfim, de todas estas lógicas das migrações, das várias vagas de imigrantes e de mostrar o que é a nacionalidade, enfim, nas suas várias camadas. Antes de mais, boa noite a todos, e eu prometo fugir da minha praia e não mergulhar aqui ou não dar um chapão entre o 4-4-2 e o 4-3-3. Eu prometo desde já fazer este esforço. Ouvi aqui falar de identidade, ouvi aqui falar de espetáculo, e cada vez mais o treinador de futebol tem que perceber isto. Isto é, cada vez mais o treinador de futebol, por incrível que pareça, tem que perceber de estratégia empresarial, porque cada vez mais o futebol é um negócio. Falámos aqui na integração dos jogadores de diferentes culturas. Tem muito a ver com o perfil do treinador. E em pouco tempo, pegarem jogadores de contextos completamente diferentes, de culturas diferentes, de modelos de jogo diferentes e fazer disto uma aparente equipa é um desafio muito grande. Construir uma identidade em tão pouco tempo, e reparem, cada vez há mais jogos, o facto de haver mais jogos durante a época, cada vez há menos tempo de treino, e ao haver menos tempo de treino, há menos tempo ao treinador pôr em prática a sua identidade, isto é um desafio tremendo. E começa aqui a nascer claramente, ou se calhar já existia, mas começa a ser mais vincada a identidade de um treinador de seleção e a identidade de um treinador de clube. Claramente, Fernando Santos é um treinador de seleção. Ele já mostrou que pela forma... Ele já foi treinador de clubes, treinou em Portugal os 3 grandes. O perfil dele é um perfil de seleção, porque o perfil de seleção tem que ser alguém que em pouco tempo é capaz de gerir diferentes egos, é capaz de gerir diferentes personalidades, criar um plano. Não precisa de ser o melhor plano, mas tem que ser um plano em que todos se integrem. Como uma gestão de equipas normal no contexto empresarial, um treinador faz o mesmo. Tem que criar um plano em que todos se integrem. Qual é a grande pergunta que Fernando Santos primeiro teve que resolver? Teve que resolver Cristiano Ronaldo. A equipa, construída no seu plano de jogo, gravita em torno de Cristiano Ronaldo. Não gravita em torno, não me parece, dos contextos oriundos dos jogadores. Gravita em torno de Cristiano Ronaldo. Porque Cristiano Ronaldo é aquele elemento que consegue ligar todos os jogadores. Porque se há um treinador que por não ter um grande currículo ou ter um grande currículo, os jogadores ainda podem internamente ou externamente Mas deixa-me só contestar. interromper-te uma coisa. O Fernando Santos, agora já estamos a chegar à final e, portanto, não há ninguém que não diga bem dele. Mas nas primeiras semanas todos nos lembramos aqueles jogos eram uma chatice mental, a mexer claros. Eu não estou a dizer que não é de uma eficácia incrível, mas era uma coisa muito chata, não era uma coisa propriamente que nos orgulhasse para nós irmos para o Marquês a pitar, não é? Fernando Santos, agora, eu vou dizer este nome, e não é... Pode chamar-lhe o engenheiro do Penta. Não é o engenheiro do Penta, eu até digo mais, é resultadista, é um treinador resultadista. Ele joga para o resultado. E esta é uma cultura latina. O que é esta cultura latina de ser resultadista? Todos os meios técnicos e regulamentares estão ao serviço do resultado. E o que é que acontece? Quando tu jogas 60 jogos numa temporada, tens pouco tempo de preparação, os jogadores estão cansados, tens que jogar para o resultado, tens pouco tempo de treino, o que é que fazes? Jogas um futebol defensivo, juntas as tuas linhas, fazes da coesão defensiva a sua identidade e o jogo começa a ser montado por aqui. Quando vimos as grandes equipas hoje no Europeu, o que é que fizeram? Foi isto. O que é que apareceu? O Gales, o que é que apareceu a Islândia? Fizeram da sua força a coesão defensiva, porque as equipas já não têm preparação física para andar nisto. Nós estamos a aumentar o negócio, reparem. Só falamos pouco nisto, mas a verdade... Sim, o Ronaldo chega aqui, ou o Griezmann chegam aqui com quantos jogos em cima das pernas? Cansados. Eles não treinam. Aquela questão de dar-se férias ao Cristiano Ronaldo, eu acho bem. Se calhar o sítio onde ele foi de férias, se calhar não, para a equipa e para a comunicação para o país não foi o melhor. Mas só para termos uma noção, o facto de aumentarmos de 16 para 24 equipas é um aumento no número de equipas de 50%. Em termos de jogos, passa de 31 para 51. Estamos a falar num aumento de número de jogos na casa dos 65%. Mais 65% de jogos. Isto no negócio mexe no negócio. Estamos a falar num incremento de 35% no negócio de um europeu de 2016, comparativamente ao de 2012. O que é que acontece? As equipas começam a jogar fechadas, um terceiro lugar chega, um empate chega, um 0-0 chega.
A França, se fosse olharmos para a fase de grupos, marcou aos 90 minutos, resolveu com a Roménia 2-1 com o Payet, depois resolveu aos 90 e aos 95 o jogo com a Albânia 2-0, depois empatou 0-0 com a Suíça. A França não foi muito melhor do que nós. Mas para dizer, o futebol defensivo está a ganhar neste europeu fruto do negócio como está montado. Lucros com mais 35%. As equipas fecham-se, sabem que vão resolvendo as coisas e este é a visão resultadista que está a acompanhar. O modelo americano de desporto é totalmente diferente. E agora vamos falar aqui um pouco também de espetáculo, como é que os americanos fazem. É verdade que eles mexem no regulamento, fazem muitos jogos. Se fossem americanos, o jogo tinha que ter 10 intervalos por causa da publicidade. Já se percebeu que ninguém paga para ver treinos. Ninguém consome treinos. Os cachorros quentes. Não, durava 3 dias. Exato, como no beisebol. Mas porquê que eles fazem isto? É que ninguém paga para ver treinos. Ninguém paga para ver treinos. Então tem que se fazer mais jogos. O que é que os americanos fazem? Param mais os jogos. Mas não é só por uma questão de merchandising e de publicidade. É também. Mas é por uma questão de proteger o jogador. Porque se não protegemos o jogador, o espetáculo fica afetado. Então param muito os jogos. Há substituições ilimitadas. Há descontos de tempo de diferentes durações. O jogo demora muito, mas tem constantes paragens. E o jogador recupera em jogo. O que é que acontece? É que nós, no futebol europeu, não estamos a querer aumentar o número de jogos, mas não estamos a querer proteger o jogador. Cristiano Ronaldo está a 60%. É verdade. Os outros jogadores, William e Danilo, têm uma dificuldade grande. Repare-se, o William, à conta deste modelo de futebol, não fez. Pré-época em 2014 esteve no Mundial. 2015, europeu na Suécia, não fez. 2016, não vai fazer agora outra vez para a temporada. O William está a sua carreira beneficia de um lado, mas está claramente a ser afetado do outro. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a forma de mexer no negócio do futebol tem que evoluir também para a proteção dos jogadores. Eles já fazem isto na NBA, na NFL, na NHL. Eles já fazem isto porque as paragens não é só merchandising. É também, é verdade, e faturam-se muito mais. Mas é também a proteção do jogador. Porque o jogador protege o espetáculo. Muito bem. Carlos, voltando à questão das marcas. A marca Portugal, nos últimos 4 anos, ficou claramente afetada pela questão do programa de ajustamento. Obviamente. E agora, enfim, não sei se isto... Agora está resolvido com o Goldman Sachs. Não sei se isto vai resultar numa melhoria da imagem, mas ao mesmo tempo penso que coexistem, e o Carlos já chamou a atenção para isso, coexistem, na equipe de Portugal, coexistem 2 marcas, que é Portugal e Ronaldo. Claro. Apesar de tudo, Ronaldo é um símbolo de Portugal, mas ele próprio é uma marca individual. Certo. Quem é que isto vai realmente resultar em benefício da imagem de Portugal ou vai potenciar ainda mais a imagem de Ronaldo? Ou as duas coisas? Eu acho que as duas coisas, sim, claramente. Sim, acho que sim. É mais fácil que nós nos liguemos a uma pessoa do que a um país. Nós temos uma ligação, não se tem o Facebook do país, portanto é mais fácil nós procurarmos um herói e, portanto, o Cristiano Ronaldo é claramente um herói, tem sabido gerir tudo. É estranho, quer dizer, mais uma vez é uma falsa questão, no sentido de nós gostarmos de dizer mal das nossas coisas. Dizemos muito mal do Cristiano Ronaldo. O que é certo é que mesmo o Expresso fez uma capa com ele. Foi o maior número de capas que Portugal teve, eu creio que superaram. O pico de capas que nós tínhamos tido no mundo era sobre a Medi, sobre o rapto da Medi. Os países normalmente são conhecidos, os picos de notoriedade dos países são normalmente por coisas negativas. Guerras, crise, tragédias, certo? Porque é assim que tem acontecido. E, portanto, o Cristiano Ronaldo conseguiu o golo que Portugal fez através do Cristiano Ronaldo, a famosa... Sim, aquele do salto. Do salto, e, portanto, vocês devem ter visto das mais diversas Sim, toda a gente formas. analisou o salto. Aquilo que, só para também para fazer uma ligação entre a pergunta, que é, nós nos últimos anos fomos prejudicados em termos de imagem, porque de facto não é positivo estar sobre um programa de resgate, mas fomos beneficiados pela notoriedade que isso tem. Ou seja, mais uma vez, nós precisamos, para a marca de um país, porquê é que nós precisamos que a marca do país seja valiosa? Não é por uma questão de orgulho nacional, é por uma questão de qual é o impacto que isso tem na nossa economia. O que é que isso faz, o que é que isso impacta no valor dos nossos produtos. E nessa perspectiva, claramente que Portugal vai sair beneficiado, porque estamos a falar aqui neste caso de uma notoriedade quase sem defeitos, não é? Ainda que possamos perder, não tem defeitos, não é a mesma notoriedade que tem o resgate, não é outro tipo de
de questões negativas que nos possam colocar nos radares internacionais. O Cristiano Ronaldo sai como herói. Ele hoje deve ter ficado... Ele tem um concentrado de espírito nacional, já pensaram? Ele tem ali o concentrado que todos os portugueses gostavam um bocadinho de ser, não é? Que é ser o melhor do mundo. Há um boneco super-herói agora que é o Cristiano Ronaldo. Eu já ouvi. Claro, quer dizer, porque se calhar lá no fundo de todos nós há um Cristiano Ronaldo escondido. E quando o Ronaldo falha é como se nós tivéssemos falhado. Não é? Claro. Depois chateia-nos. Exatamente, e chateamos. Exatamente, é um bocadinho isso. Nós colocamos em cima dele, colocamos na seleção, colocamos este peso todo que colocamos na seleção, é aquilo que nós gostávamos de ser enquanto país. Mas esta questão das próprias oscilações, o Ronaldo já falhou um penalti neste campeonato, não jogou especialmente bem para o que as pessoas estão habituadas a ver, porque a seleção joga de uma maneira completamente diferente do que joga ao Real Madrid. Ele, o jogador que é aqui, não tem nada a ver com o Real Madrid. As pessoas, aliás, estão habituadas a que ele tem uma prestação média na seleção muito abaixo daquilo que vemos durante o ano, por causa disto tudo. Mas se nós estivéssemos a estar aqui a fazer um debate destes no início do campeonato, as pessoas provavelmente não se estavam a rever no Ronaldo, achavam o Ronaldo que só fazia bem no Real Madrid e aqui não fazia nada. Como é que são geridos esses ciclos? Porque nós já vimos as mesmas pessoas que agora estão, se calhar, eufóricas à volta de uma rotunda, uma buzina, há 15 dias a dizer que isto era uma desgraça e que só jogavam para trás e que... Esses ciclos como é que são? Porque é uma coisa meio esquizofrénica. Embora é coletiva, o que desculpa muita coisa. Não acho. Não sei se será tão coletiva assim. Acho que temos todos formas no sentido muito diferentes. Em que acabamos por todos mais ou menos sentir a mesma coisa. Apesar de tudo, acho que é de uma forma diferente. E acho que tem muitas variações. Agora, enfim, possivelmente acaba por haver alguns grupos que podemos encontrar, não é, parecidos na reação. O que me parece quanto a isso é que quando nós partimos para uma competição destas, muitos de nós fazemos um pouco construímos uma história para nós que é defensiva, é protetora também. Outros podem ir um pouco na onda de vamos ganhar isto tudo e vamos ser os melhores, porque é o desejo. E aí é um desejo por trás, é a manifestação de um desejo. Mas quem quer gerir um pouco as expectativas e quem quer, leia-se isto aqui, entre aspas, porque muitas vezes isto é absolutamente inconsciente. Nós fazemos isto automaticamente, uma tentativa depois de que, na expectativa que estamos a criar e depois o resultado que aparece a seguir, não haja uma diferença assim tão grande, porque se existir uma diferença assim tão grande e essa diferença for negativa, nós vamos nos sentir muito pior com isso. E portanto, as pessoas tiverem mais dificuldade a lidar com a frustração, construirão mais facilmente histórias para si próprios sobre aquilo que eventualmente vai acontecer, preparando-se para um cenário que não é assim tão bom e com isso vão reduzir aquela ânsia que podem ter sobre o que é que pode vir a acontecer. Essa é a forma como os portugueses normalmente gerem. Dizem mal, criam negativismo, exatamente, para se protegerem dessa... No fundo, não estamos habituados a gerir expectativas e não estamos habituados a perder. Eu já fui a estádios de futebol, aos 5 minutos está tudo a assobiar a sua equipa da casa. Aos 5 minutos já está tudo a assobiar. Mas isso há um pouco em todo o mundo. Mas deixa-me perguntar uma coisa. Mas eu não sei se isso eu só queria dizer que eu não sei se estamos a falar de uma característica dos portugueses. Isso eu já tenho algumas dúvidas, seja uma característica dos portugueses. Sim. Luís, deixa-me perguntar-te o seguinte. Se nós olharmos para o passado das seleções portuguesas, nós fomos assistindo a coisas em que tivemos muito sucesso, mas aquilo assentava numa organização verdadeiramente surrealista. Enfim, houve, aliás, um europeu em França onde tínhamos 4 treinadores, enfim, uma coisa extraordinária, e lá chegámos à meia-final e só fomos derrotados na meia-final. Tu, que, enfim, conheces bem neste momento um dos grandes clubes portugueses, tu dirás que é o maior, eu não direi se é exatamente assim, mas dirias que a organização dos grandes clubes nacionais é muito mais profissional e é uma base importante para estes resultados que a seleção tem vindo a obter, embora muitos jogadores sejam estrangeiros. Sim, a organização do futebol hoje não tem nada a ver com o que era há 40 ou 50 anos, ou sequer há 20 anos, não é? O negócio do futebol evoluiu muito, as verbas em causa portanto, cresceram exponencialmente, o grau de exigência aumentou a todos os níveis, ao nível da gestão desportiva, ao nível
dos próprios desempenhos individuais dos jogadores e, portanto, daquilo que se lhes exige como performance, não só técnica, porque isso em larga medida é um talento natural que ou se é dotado ou não se é, mas ao nível tático e ao nível físico, da forma como os jogadores mantêm um elevado nível físico. Agora, os resultados, os desempenhos, o modo como se joga e como não se joga, etc. Toda a vida houve ciclos. Eu, desde que me lembro de ver futebol, que assisti... Estamos a falar de futebol de seleções, à escala mundial, à escala internacional. Sempre houve ciclos. Eu recordo-me de períodos onde o futebol foi mais excitante, onde as equipas jogavam de uma forma, portanto, com maior fulgor, com maior veia ofensiva, e houve outros períodos em que, pelo contrário, houve uma retração. E as coisas vão andando um pouco assim ao sabor dos tempos e ao sabor também do desenvolvimento da própria modalidade. Não é? E de novos sistemas táticos que vão aparecendo. Quer dizer, quem é que já se lembra de ver jogar um livro, por exemplo? Não foi há tanto tempo assim que os italianos inventaram um livro. Em pouco tempo, grande parte das equipas na Europa adotaram um dispositivo e tinham um livro. Quem é que hoje jogava com um livro? Ninguém. Seria uma coisa suicidária. E, portanto, estes dispositivos táticos foram evoluindo, e de cada vez que uma equipa encontrava um antídoto para os sistemas defensivos mais fechados, como em tudo na vida, digamos, o contrário iria surgir com uma nova variante tática que iria anular essa vantagem temporária que a equipa adquiriu. De resto, se eu fizer assim um flashback rápido, seleções nacionais, que verdadeiramente e durante um período de tempo considerável tenham praticado sempre um futebol fulgurante, um futebol espetacular e que tenham obtido resultados, de memória, rapidamente, lembro-me de duas. E uma nunca foi campeã do mundo. Lembro-me do Brasil, os anos 70 e uma boa parte dos anos 80, apesar de ser de uma forma não contínua, ter intervalos. Em 82 em Espanha, por exemplo. Laranja mecânica. E a Holanda. São as duas seleções que eu me lembro que melhor futebol praticaram de todos os tempos, de tudo aquilo que eu vi até hoje. A nossa seleção tem o nosso Fernando Santos é um homem que é um homem muito realista. Eu conheço isso, que ele é um homem é um homem muito sensato, muito pragmático, de largo espectro de pensamento. E é uma pessoa que tem os pés bem assentos no chão. E surpreendeu um pouco tudo e todos quando, na véspera de abalarmos para a França, ele diz, na antevéspera, enfim, uns dias antes, ele diz, nós vamos a França para ganhar. Isto é uma surpresa geral. Até porque a percepção que as pessoas tinham acerca do desempenho da seleção e da qualidade intrínseca, não é? Digamos assim, vale isso o que valer, do jogador, da equipa, não correspondia a esse discurso que nós nunca tínhamos visto no passado. Com o Scolari um pouco. Mas aí está, comparando aquilo que é comparável. Com o Scolari nós tínhamos uma equipa mais talentosa. Quer dizer, tínhamos mais jogadores talentosos. Não é? Tínhamos mais jogadores talentosos. Mais estrelas. E numa idade praticamente perfeita. Numa idade perfeita. Nós hoje temos algum desequilíbrio. Temos uma linha de atacante boa, perigosa, enfim, com resultados provados. Portanto, Cristiano, Nani, Quaresma, mas de trintões. O Nani vai fazer 30, tem 29, mas está aí quase, não é? De trintões. Temos uma linha defensiva, e é preciso não nos esquecermos que para este bom desempenho muito contribuiu uma coisa que é fundamental no futebol e que se chama defesas centrais. E nós temos, trintões mais uma vez, mas temos... Quase quarentões. Alguns já caminham para aí, mas a verdade é esta, de grande qualidade. Porque não se consegue construir uma equipa sem bons defesas centrais, não é? E, portanto, o Fernando Santos teve essa... E depois temos um meio-campo jovem, sobretudo agora nesta parte mais final, em que foram lançados os miúdos, enfim, uns mais garotos que outros, mas os Renatos, os Cédricos, o João Mário... Sem querer interromper, só completar. Tens 8 em 23, com 24 ou menos anos de idade. 8 jogadores. E depois há um grupo de outros já bastante veteranos. Isto para comparar com a seleção que tivemos em 2004, 2004 até 2006. Portanto, aquela geração. E, portanto, face a estes jogadores, verificando que não havia o somatório de talentos que tínhamos àquela época, o Fernando Santos fez aquilo, pensou muito bem. Vamos tirar partido. Isto é como na economia, há pouco. O João dizia isso muito bem. Quer dizer, qual é o segredo? É saber-se tirar o melhor partido dos recursos de que se dispõe.
Umas vezes eles são melhores, outras vezes são piores, mas tantas e tantas vezes na vida que se conseguem vitórias com recursos menos bons, na medida em que se consegue tirar partido disso. Um dadozinho muito interessante que ainda hoje foi trazido pelo Santiago Segurola, que é no artigo dele no Diário de Notícias, que escreve maravilhosamente bem, quer dizer, não conheço ninguém que escreva sobre o futebol em Portugal sendo ele espanhol, como o Santiago Segurola, só é pena que não escreva mais vezes. Mas ele falava de algo que é de duas coisas muito interessantes. Ele é um amigo de Portugal e tem sempre uma simpatia natural quando fala de nós e do nosso futebol, quer ele esteja a passar por uma fase de maior fulgor ou menos, ele tem sempre essa simpatia por Portugal. Mas é um homem que sabe muito de futebol e ele chamava a atenção para duas coisas. Uma, o pequenino sentimento de inveja que ele diz que já verifica que existe em Espanha relativamente à performance que Portugal conseguiu. E ele traz esta diz inclusivamente isto. De repente aparece um grupo de 5, 6 miúdos, não estamos a falar das grandes figuras da defesa ou das grandes figuras do ataque, aparece um grupo de 5, 6 miúdos que o mundo desconhecia, que em Espanha eram quase desconhecidos, pelo menos para o grande público, e que representam aquilo que pode ser uma nova geração. E dizia ele, e nós em Espanha estamos a ver o contrário. Bem, uma outra curiosidade, muito bem observada, de resto, que o Segurola tinha era esta. É difícil, e era uma das razões que ele apontava para que os nossos desempenhos tenham sido mais ou menos baços, é que não é fácil jogar numa equipa com o Cristiano Ronaldo. Não é fácil jogar com o Cristiano Ronaldo. E porquê? Porque o Cristiano Ronaldo é, de facto, e nós vemos isso, na atitude que ele tem, nos gestos, nas manifestações que ele tem durante todo o jogo, é extremamente exigente com todos os jogadores da equipa. Desde logo é capitão, mas além disso, não é por ser capitão, é exigente e, de facto, há uma preocupação muito grande. Esta frase do Segurola fez-me relembrar algumas coisas. De facto, há uma preocupação muito grande da parte dos jogadores, sobretudo do meio campo para a frente, para, de facto, irem ao encontro e servirem o Cristiano Ronaldo. Também nós nunca tivemos, desde o Eusébio, desde a seleção de 66 do Eusébio, uma seleção em que houvesse uma desproporção tão grande entre um elemento principal, não é? Cristiano Ronaldo, face aos outros, como agora nesta seleção. Porque nos anos 2000 nós tínhamos grandes jogadores, mas não havia, digamos, uma figura que emergisse com esta distância e com deste modo avassalador, como há agora. Na altura tínhamos o Figo, tínhamos o Rui Costa, tínhamos o João Pinto, tínhamos o Manique, tínhamos o Fernando Couto, tínhamos o Cristiano Ronaldo, em princípio de carreira. Tínhamos uma seleção montada pelo José Mourinho. Tínhamos uma seleção montada pelo José Mourinho. A base. Enfim, isso não faço ideia se será. Não, era a base, era a equipe do Porto. Vamos imaginar que sim. É verdade que tinha um núcleo central, sobretudo no meio campo, que era do Porto. Portanto, as coisas não são comparáveis. Dito isto, este europeu tem sido um europeu baço, de uma forma geral. Já foi dito, e eu estou completamente de acordo. Não vi nenhuma equipa fazer nenhuma grande exibição. Não vi. Nem a França. O melhor jogo que fez foi contra a Islândia. Não é? Porque as coisas também correram bem e tal. Não vi nenhuma equipe, nem sequer a Alemanha fazer, não vi nenhuma grande exibição. Nenhuma. E nós fizemos jogos bem conseguidos. O jogo que fizemos contra a Gales é um bom jogo. Bom jogo, com um bom dispositivo tático. Sabe, nós temos jogado um bocado à italiana. Se a gente pensar um bocado, nós temos jogado um bocado à italiana. E a Itália é, provavelmente, a única seleção no mundo inteiro, das que mais se distinguem, que nunca teve oscilações significativas no seu estilo de jogo. Mas a Itália é sempre a Itália. E joga sempre de uma determinada maneira. Não é? E joga sempre muito bem. O Eusébio dizia-me, das muitas conversas que tive com ele, que a seleção que ele mais... provavelmente muita gente não sabe isto, que a seleção que ele mais gostava de ver jogar era a seleção italiana. Porque eles sabiam jogar futebol como ninguém. Luís, esta questão do jogo e do não jogo e da maneira como enfim, também o público português, neste caso, se vai aproximando e apaixonando
por uma seleção. A questão é, já respondeste um pouco em parte a isto na primeira pergunta, era, mas assim, e não dá para jogar melhor que isto? Ou seja, ok, tudo bem, mas não dá para jogar um bocadinho melhor? Tipo, vamos lá agora fazer uma coisa um bocadinho mais animada. Essa questão é mesmo muito importante, porque parece que o resultado... Sim, a Alemanha joga melhor, olha, perdeu, não é? A exibição... A Alemanha eu dizia isto há pouco, num artigo que também está para sair no Expresso Online, que a exibição só é importante quando o resultado não é favorável. Isto é, nós portugueses queremos é o resultado. E esta cultura latina, o Luís falava aqui a cultura latina, a cultura italiana, a cultura portuguesa. Espanha já fugiu um pouco porque tem muitas regiões e culturalmente a identidade, aquilo já se mistura um bocado. Mas a cultura latina, grega também, o Europeu de 2004 foi isto e Fernando Santos foi isto na Grécia, por isso teve muito sucesso. É um pouco isto, jogar para o resultado. Tudo é permitido dentro das leis para jogar para o resultado. Blocos baixos, estratégias ultra-defensivas e conservadoras, tentar sair rápido no contra-ataque, só com 2 homens, não ponham muitos homens na frente para não arriscar. Fernando Santos é este resultadista nato. Vamos ver, olhar, Fernando Santos entrou na seleção, faz 7 jogos, 7 vitórias, todas elas com um gol de diferença. Não há nenhum jogo em que ganhamos 3-0, não há. Não há nenhum jogo fantástico, não. Ganhamos sempre por um golo. Chegamos à fase de grupos, empates. Tudo empates. Chegamos mais à frente, empates. Mas ele sempre a andar para a frente. Sempre a andar para a frente. E casos, eu relembro com Paulo Bento, caso de Bozíngua, caso de Ricardo Carvalho, caso de Dani, casos... Jogadores que se foram afastando ou foram afastados da seleção. Porque Paulo Bento é uma pessoa com uma personalidade muito vincada e acaba por criar alguns atritos. Fernando Santos não vemos casos. Esta seleção houve 2, 3 casos que ninguém reparou. O primeiro caso é Bruno Alves. Bruno Alves faz uma expulsão grave com a Inglaterra, num jogo de preparação. Jogo particular. E eu tenho a certeza que Fernando Santos ficou muito, muito chateado com isso. Não demonstrou. E passou de terceiro central para quarto central. José Fonte era o quarto defesa central. E de repente aparece num momento decisivo a jogar a titular, a fazer um grande jogo super concentrado. Coisa que Bruno Alves não é um jogador concentrado. Tem muito talento, mas não é na concentração que é o talento dele. O facto de ele ter conseguido usar todos os jogadores de campo, com exceção dos 2 guarda-redes suplentes, até agora jogaram todos, que é uma coisa que é relativamente rara. Toda a gente tem um papel, outra vez como nas empresas, no futebol é igual. Toda a gente tem um papel. Em certos momentos esse papel é chamado. E isso faz a coesão do grupo, isso faz a vivência do grupo, isso faz a ambição. E, em última instância, isto é decisivo para o desempenho desportivo. Isto é completamente decisivo. O segundo caso, como eu dizia há pouco, é o de Quaresma. Não se lembra, no primeiro jogo, Quaresma está aleijado, não está. Ele não põe o Quaresma a titular e o Quaresma vem a dizer, e aí cria um pouco uma bronca, vem a dizer, não, eu estava bem fisicamente. Foi a opção do treinador. Houve um caso, sim. Houve ali um quase caso, Fernando Santos conseguiu logo controlar. Repescou Quaresma. Quaresma, que era o quarto caso de Paulo Bento, que ninguém se lembra que ele não esteve nos 23 no Brasil, em 2014. Qual foi o primeiro gol? Não sei se lembram quando o Fernando Santos entra. E reabilita a dupla Quaresma-Cristiano Ronaldo, que hoje quase que leva a seleção às costas, do ponto de vista anímico, com o Renato Sanches nas costas, a servir os dois, do ponto de vista anímico. Primeiro jogo, na Dinamarca, minuto 95, Quaresma entrou aos 84, minuto 95, cruzamento de Quaresma pela direita, Cristiano Ronaldo a primeiro posto, gol de cabeça, 0-1, ganhámos. Começava aqui Fernando Santos, e foi um jogo que defendemos o jogo todo, à semelhança do que está a acontecer agora. Latinamente falando, ninguém se chateia com isto, nós vemos para o resultado. Se nós perguntarmos aos portugueses, quer ver o jogo ou assina já 1-0 para Portugal? Eu acho que os portugueses assinavam 1-0, ninguém quer ver o jogo. Se formos para a cultura anglo-saxónica, isto não é bem assim. O jogo é para ser apreciado. Perder não é o pior que pode acontecer a uma equipa. Aliás, vemos como é que o público da Irlanda, de Gales, festeja nas ruas, perdem e cantam pela França, cantam pela polícia francesa, cantam pelo adversário. Isto para Portugal e para a Itália, isto é impensável. Eu perdi, eu nem sequer saio de casa. Nem sequer saio de casa. Para aquele público, não. Quer dizer isto, o jogo é mais do que o ganho ou perde. O jogo é uma questão de identidade. E aqui é que eu queria perceber, queria pegar. É que eu acho que Fernando Santos... Quase chegar ao fim. Muito rapidamente, eu acho que Fernando Santos não está a tirar o valor dos jogadores do ponto de vista exibicional, mas do ponto de vista do resultado, fez muito mais do que nós foi falado aqui achar. da questão da coesão de equipa. Sim. E isso tem sido evidente. Que eu não conheço o que é que está por trás, nós não estamos lá, não estamos a ver o que é feito, mas aquilo que parece é que há um trabalho de gestão daquele grupo enquanto equipa, que certamente contribuirá à forma como ele aposta
em todos os jogadores para determinados momentos e, portanto, conta com eles e demonstra que conta com eles. E isso há de ser um dos contributos, mas que o resultado que aparece tem coesão de equipa ali presente e que isso faz provavelmente a diferença para outras experiências que nós tivemos no passado. Isso fará com certeza, faz nas organizações, faz aqui também. O primeiro jogador a incentivar nos penaltis contra a Polónia, não, contra a Polónia, já não sei qual foi o jogo que fomos a penaltis. O primeiro jogador é Eduardo nunca jogou. Desculpa, Ricardo, continua. Bem, vamos à primeira página do... E nem me perguntamos o resultado, as apostas por resultados, nem se devem mudar, se o treinador deve mudar a equipa. Eu queria só perguntar uma coisa ao Carlos Coelho, muito rapidamente, mesmo antes de terminar, que é, há uma outra figura que emerge, obviamente, neste Euro, que é o Renato Sanches, que é o miúdo, da Mosgueira, que tem 18 anos, é o terceiro jogador mais novo de sempre num Euro, é o miúdo que marca e que darás uma alegria e que às vezes até se... Para quem percebe futebol, eu acho que ele às vezes vai para lá fazer coisas contrárias à que o Fernando Santos diz, porque é claramente mais, enfim, mais louco, mas as pessoas sentem ali, ele também já parece uma marca, não é? Tipo, com os 18 anos vai para o Bayern de Munique. Ele é claramente uma marca, representa a aspiração, Mosgueira é uma base importantíssima. O Renato Santos vai-me lembrar um bocadinho o buraco é um sistema, estão a ver? É uma coisa que sai fora do sistema e que, para revolucionar. E, portanto, acho que ele, de facto, representa uma nova geração, ali do meio campo. Não é a minha especialidade do futebol, mas é, de facto, ali do meio campo. Tem uma alegria de jogar brutal. Tem uma alegria. Representa bem. Eu gostava só de dizer aqui umas coisas que são muito importantes, só para terminar. Para Portugal é super importante que isto seja em França. Fala-se de 11 milhões de portugueses, nós somos bastante mais do que 11 milhões, mas é, de facto, a nossa segunda casa. A reconciliação do país com a diáspora é super importante. E eu gostava de chamar a atenção, nós vamos ter muito mais adeptos do nosso lado do que dos franceses. Ou seja, joga-se aqui um jogo de nações, os franceses não têm tantos amigos como nós temos, mas nós pudéssemos fazer esse jogo nós agora somos os pequeninos. No domingo, nós vamos ser muito grandes, a uma escala planetária, acho que uma boa parte do mundo vai estar do lado de Portugal. Bem,